Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, da Black Company, o nosso clube de leitura de mangás, manhwa, quadrinho e manuá, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume ou capítulos das mais variadas obras para debatermos de forma leve e descontraída. Os episódios de Entre Balões e Quadros estarão disponíveis todos os domingos ao meio-dia no Spotify. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais e dar aquela ajudinha no engajamento. Eu sou Vitória Melerk e quem está comigo aqui hoje é o K. Oi, prazer pessoal. Eu sou o K, ou Carlos, né? Antes de mais nada, boa noite. A maioria aí me conhece como K, eu sou novo aqui no Entre Balões e Quadros. Inclusive, é uma honra estar aqui com vocês. E é isso, eu acabei de paraquedas aqui, mas também faço conteúdos para jogos e afins. Com todo respeito, sou otaku sim, e é isso. E o nosso velho conhecido também, o Léo. Opa, tudo bem? Estamos aí mais uma vez, acompanhando Akira, segundo volume. E é isso, né? Muito bom o volume, né? Ou talvez não. A gente vai saber daqui a pouco. Nosso episódio de hoje, então, vai ser a continuação de Akira. Agora falando do volume 2, Akira é publicado pela Panini e está concluído em 6 volumes. Vou dar agora um pouquinho da sinopse de Akira. Akira é um dos marcos da ficção científica oriental e revolucionou a chegada dos mangás e da cultura pop japonesa no Ocidente. Ambientada em um cenário pós-apocalíptico da Neo Tóquio, 30 anos depois da Terceira Guerra Mundial. A história é centrada nos personagens Kaneda e Tseu, membros de uma gangue de motoqueiros que se deparam com o poder sobrenatural de Akira. Agora eu vou passar a palavra para o K, para ele nos contar um pouquinho o que ele achou do primeiro volume, já que ele não estava presente com a gente nas primeiras discussões. Pode falar, K. Valeu, Vitória. Então, eu posso ser sincero aqui, 100% sincero. Por mais que eu tenha dito que, eu sou otaku e tal, não sei o quê. Antes de mais nada, pessoal que tá nos ouvindo, me desculpe, mas é a primeira vez que eu li Akira na minha vida. Então, o que acontece? Já conhecia, obviamente, é muito famoso. Até quem, sei lá, eu nunca tinha visto, nunca tinha lido, nem nada. Sempre via alguém falar sobre o mangá de Akira e tal, não sei o quê. A história referente a ele, mas eu pude dar uma atenção maior agora. Sobre o primeiro volume, vamos lá. Eu não sei, eu acho que tem muita história, principalmente japonesa, que começa assim. Acho que hoje em dia ocidental também. No começo eles não jogam tudo logo de cara, assim, explicando o que é, o que aquele personagem faz, explicando a questão da história, o porquê aquele personagem faz aquilo, então é daquele jeito. Eles já começam com aquela introdução, né, de todos, do Tetsu e dos dois principais lá, correndo com suas motos, acho que numa parte devastada ali, né, onde acho que caiu um tipo de bomba, né, explodiu um tipo de bomba, e quase rola um acidente, eles encontram um garotinho ali, perdido, e toda aquela confusão. Acho que é o Kaneda que vai parar no hospital, é o Tetsu. Vamos lá, é isso. Vamos lá, a história em si, né, desde o começo, você vai pegando aos poucos, né, você vai juntando um pedacinho por pedacinho ali. A ambientação desse mangá é incrível. Ainda mais por conta de ser um mangá antigo, né? Acho que dos anos 80, anos 70, 80, alguma coisa assim. É super detalhada, não só os cenários, mas como os personagens. E eu gostei muito que eles são bem característicos, a questão de tipo, ser uma gangue ali do Japão,
acho que o subúrbio, né? A questão deles serem meio vândalos, assim, e tem suas gírias, o seu modo de falar, eles são até às vezes meio mais agressivos, né? Com os personagens à sua volta. Me intrigou bastante, sendo real, me intrigou bastante desde o começo a questão do enigma ali, eu acho que posso falar assim, sobre a história. Porque você vai vendo, no começo, ok, vai apresentando alguns personagens ali aos poucos, os amigos do Kaneda, você vai descobrindo as gangues, a escola onde eles estudam. E foi algo bem interessante e realmente eu vou continuar lendo, acho que até o final, porque dá vontade de saber o que acontece. Ainda mais depois você descobre, né, a questão do que está acontecendo com aquela organização ali, do exército e tudo mais. Eles estão, não sei, recrutando crianças, estão fazendo experimentos, o que é. E toda a confusão voltada para os dois personagens, né? O Tetsu e o Kaneda. Acho que o Tetsu foi o mais afetado aí. Ou não, né? Talvez ele já fosse assim desde o começo. E aí o acidente com ele talvez só tenha piorado ou desenvolvido. Mas eu tô gostando muito. É intrigante. Eu li o primeiro e o segundo volume, obviamente, mas desde o primeiro é algo que, ainda mais para mim que nunca tinha lido, diferente, mas eu preciso ler mais, não mata a minha curiosidade. E é isso, pelo menos do primeiro volume, é isso aí. Tá, e agora eu vou puxar pro Léo para ele falar um pouco do segundo volume, que a gente debateu no episódio passado, do mistério do que era o Akira. Quem era o Akira, que eles passavam o tempo todo falando sobre o Akira, que é o título da obra, e a gente finalmente descobriu o que é e quem é o Akira. Assim, uma das possibilidades do que era o Akira é ele ser uma pessoa, e obviamente foi uma das possibilidades, não foi algo, assim, eu não achei surpreendente, né? Assim, não foi surpreendente o que aconteceu, tava esperado, poderia ser diferente, mas ficou dentro do esperado, mas também não é nada de ruim isso ou qualquer coisa do tipo, não. Mas o que eu achei desse volume no geral, eu achei um volume, eu senti ele muito mais corrido, né? O volume anterior tem muito mais dinâmica de narrativa, de troca de palavras, de posicionamentos, de conversas, de diálogos e de determinadas coisas. O volume do Akira, ele é muito mais quadrinhos de ação, né? O diálogo é bem menor, assim, nos quadrinhos. Você tem ainda, mas eles, no geral, assim, você tem muito mais quadrinhos de ação. Então eu achei ele bem mais corrido que o primeiro. Ele é bem mais rápido de ser lido que o primeiro, até porque ele é menor, né? Ele tem um pouquinho de menos páginas ali. E então eu achei a dinâmica dele muito rápida. Assim, ele me causou uma sensação bem grande de ser um volume de transição. Que eles precisavam sair daquele ponto, daquela trama, revelar parte do mistério e aí sim dar prosseguimento aos acontecimentos que realmente vão ser agora muito fodas, né? Que foi o final ali, né? Do volume. E, assim, é aquilo, né? Esse é o quadrinho, esse é o volume, assim, aquele lendário volume, né? Que em vários quadrinhos tem isso também, que deixa aquele cliffhanger, né? Aquela expectativa pro próximo muito grande. A função dele foi criar todos os acontecimentos, liberou a Akira e deixa o cliffhanger. Então, assim, é aquele que você passa rápido, porque além de a leitura rápida, ele te deixa com muita vontade de ler o próximo. E como a gente discutiu, né, Akira, ele foi uma obra que foi publicada durante 8 anos, né, os 6 volumes. Quem teve que esperar anos para sair o volume 3, na época, né, lá em 84, sei lá, 85, porque o primeiro saiu em 82, né, o segundo volume eu não sei exatamente que ano que saiu, mas o período entre o segundo e o terceiro deve ter sido um período de sofrimento muito árduo para quem viveu nessa época. Graças a Deus, aquilo já tá terminado, sabe? E a gente pode ler tudo de uma vez hoje em dia, se a gente quiser. Eu acho que eu concordo com você, que ele trouxe, assim, essa coisa de muito pouca revelação, mas ele trouxe algumas coisas interessantes. Ele trouxe a primeira senhorinha ali, que é
uma das experiências ali e que ela parece ser uma pessoa. Ela ainda tem a feição das crianças velhinhas, mas ela parece ser realmente uma velha. É a Kyoko, né? Uhum. E eu acho que ele lançou também uma coisa que ele não tinha falado, que tem essa coisa meio mítica. Não é só um cyberpunk, porque ela própria, a Kyoko, ela tem uma coisa de prever o futuro. Então tem um pouco de mítico. Concordo contigo. É porque quando a gente pega o Cyberpunk, né? No primeiro episódio a gente discutiu bastante sobre isso, sobre a origem do gênero, do subgênero de ficção, né? E a gente discutiu sobre, né, a Drica, né, que é mais velha que a gente. Ela trouxe muita coisa que ela viveu na época dela, de Blade Runner, de outros trabalhos de ficção ali. Inclusive nessa época, eu que gosto muito de jogos, o RPG do Cyberpunk, né, foi criado nessa época. O RPG de mesa, né, no board game. Uhum. E até você pega até obras recentes de Cyberpunk, tipo 2077, você não tem essa ideia de magia, né, de poder psíquico, alguma coisa assim. Tipo assim, tudo que você tem é aquela ideia de tecnologia ser forte o suficiente para confundir alguma coisa com poder especial, magia ou coisa parecida. Tem até algumas coisas de modificação de radioatividade aqui e ali, mas nada de, tipo, pô, você tem um poder psíquico que você controla outra pessoa, sabe? Esse trabalho de radioatividade que tem em algumas obras de Cyberpunk é um negócio mais modificar o corpo da pessoa, ter algum aspecto que vai modificar a longevidade, que vai tornar essa pessoa radioativa, mais agressiva, X ou Y, mas nada de tão impactante igual é proposto em Akira. Então sim, eu concordo contigo que o autor, né, que é o Katsumoto, qual é o nome dele? Esqueci. É o Otomo, né? É o Otomo. Eu só lembro da parte do Otomo. Eu vou chamar de Otomo. O Otomo, ele pisa assim nesse campo do psico, do místico e tal. Que assim, é válido, né? É válido, principalmente porque ali ele tava no desbravamento, como eu falei no último episódio, ele estava no desbravamento do tema, né, do cyberpunk, ele tá definindo os limites do subgênero de ficção, então ele extrapola assim, mas eu acho, o mais interessante não é só o Akira ter utilizado isso, eu acho interessante a gente ver que isso não pegou, entre aspas, né, tipo assim, as obras que veio depois, que basearam nesse subgênero, não utilizaram essa proposta, né, ela ficou com uma coisa exclusiva do Akira. Então, concordo com essa questão do... referente que ele falou dos poderes, foi algo exclusivo, né, digamos assim. Porque, pô, você vê lá a cena deles e tudo mais, aí que tá os três reunidos, né, a Kyoko, o outro menininho lá, que esqueci o nome, que foi o primeiro que desapareceu, né, acho que ele tinha fugido. E o outro rapaz que ele fica num tipo de... não uma cadeira de rodas, né? Que meio que fica flutuando, assim. Eu chamo ele de professor Xavier, mais velho. Uhum. Ele é o professor Xavier. É tipo isso. E aí teve até uma hora que os três se juntam ali, né? Numa determinada cena. Que acho que o Tetsuo, ele tá chegando, e aí começa a ter uma discussão entre os quatro ali, e depois chega o gerente. Não é só... tudo bem, continua a parte a questão do cyberpunk, né? O ambiente em si, a questão de... eles trazem bastante essa parte da Terceira Guerra Mundial, meio que ali, aquela área, o que sobrou, né, da Terceira Guerra Mundial, e porque o exército acabou se apossando daquilo e, tipo, não, vamos colocar uma base nossa aqui, mas a gente coloca um estádio de, acho que era de beisebol, não lembro agora. Olimpíadas, é para as Olimpíadas. Isso, para as Olimpíadas, para meio que disfarçar, e a gente aproveita esse espaço aqui. Mas aí tá, então, se vocês for verem, tem essa meio que transição, assim, né, que no primeiro volume eles pegam essa questão do cyberpunk só, das gangues e tudo mais, a tecnologia. No segundo, que eles vão com os poderes já. No primeiro já tem algumas coisinhas assim, mas nada tão explícito. E no segundo eles já vem trazendo toda a questão dos poderes, o que o texto também desenvolveu.
os três ali, as crianças ou os senhores que trabalham pro exército, né? E também o principal que é o Akira. Inclusive, eu jurava que. Não jurava, mas eu tinha uma pontinha assim de que o Akira ou fosse algo muito poderoso que sobrou da Terceira Guerra, um resquício de alguma coisa, não sei, ou seja radioativo, ou uma bomba que eles recriaram, não sei, um tipo de armamento. E ao mesmo tempo, tinha aquela questão, pô, será que vai ser uma pessoa, mas ele trancado daquele jeito que estava ali, né? Todo aquele equipamento, toda aquela refrigeração e tal. 50-50, vai, inesperado e não, mas é bem diferente realmente o Akira trazer essa questão do psíquico, né? Dos poderes dele. E aí a gente fica até meio que na dúvida que no primeiro volume dá a entender que o psíquico é pelas pílulas aquela. Mas aí eu acho que ele brinca muito dessa coisa de ficar meio no tênue, no mítico com a ciência, sabe? E realmente é o que vocês falaram, não existe essa coisa para fazer ciência, para cyberpunk parece que não pode existir o mítico, porque teoricamente avançou muito a tecnologia e a coisa do mítico, da magia é algo meio ultrapassado, mas eu acho que o Akira cria essa linha muito tênue entre os dois. Assim, eu concordo contigo. Eu acho que tem muito aquilo que eu falei de exploração do tema, sabe? Eu acho que o Otomo ele tava explorando o tema, ele tava testando coisas, né? Tipo assim. E talvez as obras futuras, né? Que é o que a gente tem mais contato hoje em dia, que a gente vê a repercussão maior hoje em dia, é que a galera talvez tenha ficado só com a tecnologia, né? Eu acho legal ele ter explorado essa parte, porque torna o Akira bem único, até porque ele tava descobrindo muita coisa naquele momento. Em relação ao que você falou das pílulas, esse bagulho da ciência, da magia, da gente não saber até que ponto a bomba nuclear tem a ver com aquilo, até que ponto a pílula tem a ver com aquilo, da onde que a pílula surgiu. Tem muito mistério em Akira, envolvendo a Akira ainda. Mas assim, o mistério é que não falta, né? Por exemplo, uma coisa que me incomoda, que fica martelando na minha cabeça o tempo todo é por que o número da galera começa nos 20 e poucos, sabe? Tipo assim, um é o 20, o Akira acho que é o 27, né? 28. Ou 28. É o 28, 27 é a Kyoko, aquele rapaz é o 26. Aí você fica assim, né? E tem o pulo dos 30, né? Porque o Tetsu já é o 41. Você fala assim, cara, tem muita gente perdida aqui no meio. Onde é que tá essa galera? Cadê essas crianças ou humanos aqui que tem esses poderes psíquicos, né? Então, tem muito mistério pra acontecer ainda, muito segredo e muita coisa pra revelar. E por isso quando a gente tava discutindo sobre esse volume, né? Falando mais sobre o volume em si, eu achei esse volume, tipo assim, bem corrido, né? Porque não tem muita revelação, né? Não tem muita revelação, assim, que você fala, caraca, aconteceu isso aqui. O que eu achei mais legal é que a gente sabe mais né? Mais uma criança que é aquela velhinha lá, né? Que, tipo, aquele cara lá que era do exército lá, o Nemo, acho, né? Que era. Ele foi lá visitar ela e ela meio que consegue ler o futuro, né? Igual você falou, outro poder meio místico, psíquico e tal. Então, é muito envolto em mistério o Akira ainda, e eu acho que isso é um ponto muito interessante do Otomo, que mesmo que, por exemplo, eu considere esse volume em questão de história um pouco mais fraco que o primeiro, bem mais fraco na verdade, mas ele consegue cadenciar bem a quantidade de informação que ele vai te entregando, sabe? E eu acho que isso é um problema muito grande em muito quadrinista, que ele tem hora que entrega informação de mais, informação de menos, você perde o interesse, ou você perde o interesse ou porque você sabe tudo ou porque você não sabe nada, sabe? Então, o ritmo tá legal. Quebra um paradigma que quando tu pensa nos números, tu pensa, o Akira, ele é o cara, ele vai ser o 1 ou, sei lá, o 0, e ele é o 28. Isso me quebrou bastante, assim. Eu também pensei isso. Expectativa. E quando tu pensa no cara mais foda de todos, tu pensa, ele vai ser um número início ali. Ele vai ser o 1, o 0. Sim. Não, o cara é o 28. E 28 é um número quebrado, se não é 30, não é 20, é 28. E o mais foda é que ele não tem a característica de idoso, né? Ele é uma criança. Ele é uma criança mesmo, sabe? Outra coisa que eu achei meio... Eu não sei.
no começo ali, eu já esperava algum tipo de atrito entre o Akira e o Tetsu. Porque o Tetsu Uhum. foi ali pra cima e tal. Não, vamos ver. Vamos ver o que é esse Akira, o que todo mundo parece que tem medo dele, não sei. E, nossa, quando ele chegou lá, todo mundo tentando impedir de liberar o Akira. Não, não faz isso, senão já era, acabou tudo. E aí sai a criança. Eu acho que eu entendi errado, mas eu espero que não. Quando acho que saindo o gelo, né? Sai aquele frio todo que o pessoal começa a ficar congelado. Eles até acham que não, tá despressurizando ali e tal, mas o Akira não saiu ainda, ele ainda tá lá dentro. Uhum. Aí eles acham que é aquela criança, uma criança que brotou ali, pronto, e depois eles, não, é o Akira de verdade e tal, meu Deus, Eu nossa, entendi, acabou. eu entendi assim também. Que ninguém É, tava esperando que fosse uma criança de verdade. Eu acho que dá a entender que ninguém sabe direito o que que é o Akira. sim, sim. Até porque parece que ele tá tempo suficiente ali pra tipo, igual, aquele doutor não conhecia o Akira, porque ele chegou, o Akira já tava congelado, né? Então, Exato. assim, a gente não sabe quanto tempo o Akira tava ali. E lembrando que aquilo aconteceu, né? Aquela região sofreu a bomba nuclear tem 30 anos. Ou seja, o tempo máximo que o Akira pode estar ali embaixo é 30 anos, sabe? Exatamente. Então é muito louco você pensar quem é o Akira, quando ele surgiu, quando ele foi congelado. Tem tem muito o que ser Eu descoberto não- ainda. e eu não sei se vocês concordam, você não acha que o Akira é a cara do Kaneda, tipo, Achei mas parecido também. Achei, tipo, ele mais eu acho novo. ele mais novo, ele criança, porque É, ele tem o cabelinho bem preto assim e bem cortadinho. Porque, assim, eu vou ser sincera, o Kaneda, eu acho ele um protagonista diferente de tudo que eu já li. Porque ele caiu muito de paraquedas naquele universo, ele não uhum. pertence àquilo. É, Então, ele não é um personagem de shounen, porque ele não tem o seu parece um personagem muito mais protagonista do que ele, e ele vai indo de acordo com a maré, assim, sabe? A sensação que eu tenho é que ele é que nem nós, ele está jogado naquele universo e a gente vai acompanhando ele, assim. e foda que ele falta motivação nele pra muita coisa, tirando o Tetsu, né? Que agora tem uma vingança ali com o Tetsu. Porque, cara, ele é um membro de uma gangue e traficante de drogas, sabe? Que tem Exato. 15 anos de idade. Então, assim, Sim, você pensar em como ele engajou nesse movimento todo, é muito. Inclusive, e vai ser pai, inclusive, né? Você lembrar do primeiro volume, é ele verdade. engravidou a É menina ainda. verdade. Ele tá Eu, grávido, eu, é Não. eu, verdade. fi- eu fiquei pensando nisso, cara. Eu falei assim, cara, assim, quando eu via o Caneda dando em cima da. Como é o nome da menina? Da Kay, de novo. Ok. Isso. Assim, tinha momentos que, como eu li o volume 1 tem 1 ou 2 semanas, eu esquecia a cafajestice do Caneda, sabe? Não, De, completamente. de Total. tão, de tão que distanciou, assim, do primeiro volume do segundo. Eu esquecia que ele era meio cafajeste, assim. E eu ficava assim, por que a Kay tá tão distante dele assim? Aí eu lembrava quem é o Caneda, sabe? E aí eu ficava, Exatamente. assim, entendi. Mas aí tu voltava a shippar os dois, porque é isso, né? Só tem isso pra chipar, né? Essa teve isso. E eu acho, e eu acho engraçado que a Kay, ela é coadjuvante, mas ela tem mais motivação que o Kaneda. O Muito Kaneda, mais. ele é um Tem. protagonista que a gente. Ele é bem nós, assim, ele tá perdido naquele universo, ele quer a vingança, tá aí. Sim. Não sei se o Ká quer Ele falar tá alguma muito coisa. jogado. Meio que ele, ainda mais nesse segundo volume, ele tá tentando sobreviver ali, tipo, ó, quero sair daqui, não sei o que eu vou fazer, mas vou seguir a Kay aqui, porque se ela conhece aqui, ela deve saber onde é a saída, eu só quero ir embora. Mas ainda tem Exatamente. essa questão do amigo dele, né? Teve toda aquela provocação e aquela briga toda, ele quase morreu também, né? E tem uma parte que eu acho muito importante nesse capítulo, que é tipo assim. Nesse capítulo, nesse volume, é que ele tem essa divisão de núcleos da história, né? Que teve nesse capítulo de a galera que tá presa lá dentro, a Kay A Kay, aquele doutor lá, né, que ajudou eles a escapar, e o Kaneda.
E o Ryu, né, que é o irmão dela, que a gente não sabe se é irmão, como é que é a relação dos dois direito. E aquele cara lá que era o parceiro dele. E aí ficou esses três núcleos juntos. E contando a história dos três juntos. E eu acho que isso consumiu tanto da história. Por isso que ficou tão corrido, sabe? Porque você tinha que mostrar o que tá acontecendo com um, o que tá acontecendo com o outro, o que tá acontecendo com o outro, o que tá acontecendo com o outro. E no final, por exemplo, a gente tem 200 páginas do que é o processo todo deles. Por exemplo, vamos pegar só o Kaneda e a Kei. Eles chegarem, fugirem da cela, fugirem daquele local, ficar um dia fora e voltar lá pra dentro e acabou o capítulo, sabe? Assim, eles fazem um movimento curto e acabou o capítulo, o volume inteiro. Virou aquele episódio de anime que, sei lá, tá acontecendo, não sei, 3 batalhas ao mesmo tempo, Sim, um em cada exato. canto, aí passa uma, depois dá o flashback ali, aí vai na outra, volta pra cá. E aí quando você vê, aquele arco tá com 50 capítulos. Porque nunca E tu acaba. pensa, 50 capítulos, passou um mês. Aí tu vai ver, passou um dia. Meio-dia passou tipo Isso. 40 minutos do dia do personagem, assim. Exato. E agora a gente tava conversando e até me surgiu uma teoria. Vocês não acham que pode envolver viagem no tempo? Porque, como o Léo falou, aquele filho do Kaneda é meio perdido na história. Será que Ou não ele pode ser um tio-avô do Kaneda, já pensou isso? ou ele pode ser, aquele menininho pode ser o filho do Kaneda. Caralho, pode ser, né? Que Mas, Se ele tiver um poder de viagem no tempo. E japonês gosta de botar uma sim. viagem no tempo. Nossa, gosta, ele adora uma viagem no tempo. Quando menos tu espera, tem uma viagem no tempo. Vira um Isekai do próprio história. Porque eu sei aquele menino, o Akira, ele é eu não tem porquê, porque os personagens de Akira, eles são bem únicos, assim, eles têm características, o Tseu, por exemplo, ele é bem diferente do próprio Kaneda, a Kei é bem diferente, então eles têm traços pra te conseguir diferenciar um do outro. E aí parece aquele menino que ele é a cara do Kaneda. Sim. Não me parece uma coisa aleatória. Eu ainda acho que vai rolar alguma coisa entre esses dois. Não sei. Não sei se, tipo, pode acontecer uma volta aí, o Akira fica com Kaneda, ou eles descobrem alguma coisa, e aí o Tetsu, sabe, fica pior ainda. Eu acho isso, pelo menos, dá pra pensar mais ou menos assim, sabe? Eu ia falar pra vocês também que eu achei chocante o jeito que o Akira entrou na história, porque tu fica criando aquela expectativa, ele vai aparecer e vai destruir tudo, vai, tipo, e o menininho três de boinha ali, apareceu, foi ali, desmaiou, não destruiu nada, foi embora, o seu bota ele nas costas e é isso. Eu pensei que ia ter, tipo, muitas explosões, ele ia, sei lá, passar muito tempo irritado, não. Então, é porque a noção que eu tive do Akira é que, tipo assim, ele é inocente, sabe? Assim, inocente no sentido, tipo assim, ele tem a inocência de uma criança. Porque ali no final, né, do volume, você tem que o Kaneda e a Kei salvam ele, né? Pega ele nas costas e leva ele embora. E aquela mulher lá, que é aquela. Acho que não sei como é que eu vou dar o nome. Aquela mulher numerada que consegue ver o futuro, que ela é a criança velha, ela fala assim, tá na mão dos dois o futuro da humanidade, né? Tá na mão, a gente só tem que esperar porque os dois estão na humanidade. Aí eu fico pensando, será que o Akira, ele é inocente, inocente no sentido de inocente de criança, né? Ele é inocente o suficiente pra, dependendo de como a Kei e o Kaneda lidarem com ele poder fazer determinado tipo de ação? Ou será que, tipo assim, os dois vão virar um refém deles? Mas eu acho que, tipo assim, tá mais de os dois lidarem com essa inocência da criança e não deixarem ele se descontrolar, sabe? Assim, eu tive essa impressão. E outra, né? E essa coisa que a gente falou de viagem no tempo, e eu acho que a presença dessa personagem tem aquilo muito, sabe, da série Dark, assim, ou o destino tá todo predestinado ou não. Porque ela falou, o destino do Akira, o destino da humanidade depende desses dois. Então, essa aleatoriedade que a história parece ter
Porque a cada momento que tu te lê, parece que tudo é meio aleatório, sabe? Que tudo foi acontecendo por acaso. Mas será que realmente foi por acaso? O acidente do Tseu foi o que desencadeou toda a história. Que Foi é um por acidente, acaso? Foi... é um acidente de moto numa estrada abandonada, né? É. E Exato, aí, foi por acaso. e aí volta aquela questão de, tipo, será realmente uma viagem no tempo, que o Akira voltou e ele ainda é criança, né, nos tempos atuais, só que aí no futuro talvez fosse, talvez, não sabemos ainda, talvez fosse o filho do Kaneda e não sei, sabe, porque aquela jovem senhora, né, prevendo o futuro, também tem a numeração e quando ela fala, parece que ela já sabe de tudo, mesmo com ou sem poderes, não sei. Antes de jogar isso assim, tipo, ela tá tendo a conversa com aquele rapaz, tipo, não, a gente precisa acelerar as coisas para impedir que o pior aconteça. Só que quando eles começam, tipo, não, vamos agir então, vou para lá, vamos fazer não sei o que e tal, vou entrar em contato com a Kay, aí ela meio que volta para outra história deles lá, né, no meio do nada. E aí, quando já volta para essa senhora, ela já fala: não, agora já não dá mais. É eles dois e acabou. Sim. Eu acho que a gente fica nessa dúvida se tudo é aleatório, se tudo não é aleatório, se tem essa coisa. Porque se tem essa coisa do destino, era pra acontecer, eu não era. Eu tô, pela que a história tá contando, eu tô acreditando que talvez seja meio que viagem no tempo, assim, por causa dessa coisa aleatória, assim, porque parece que tudo não vai. Parece que tudo muito a cara de ser acaso, mas não vai ser o acaso, porque, como o Léo falou, foi um acidente de moto numa estrada vazia. O jeito que eles se encontram também me parece meio aleatório também. Então, eu acho que vai por caminhar por essa coisa do destino não ser tão fácil de ser moldado, assim, de poder escolher, tá meio predestinado a isso. É, assim, eu quero abrir um parêntese aqui, porque é uma dúvida genuína que eu tenho. Vocês entenderam alguma coisa da luta entre aquele cientista que ajudou a Kay e o Kaneda fugir, junto com aquele maluco que tava com o Ryu, que eu não lembro quem que é ele? Aqueles dois personagens ter brigaram e falaram, tipo, eu vou te matar, e eles brigando no meio do elevador. Vocês entenderam Então, aquela luta, aquela briga? Porque, assim, eu eu falei, sei que. ou eu perdi alguma coisa muito importante, ou isso aqui não foi revelado ainda. Porque eu fiquei Então, muito perdido. eu fiquei perdida, mas eu entendi que foi assim, que aquele cara que tava disfarçado, ele atirou num guarda aleatório que não era o irmão da Kay. Uhum. E aí o irmão da Kay levou a culpa. Ah, Foi o que eu entendi. entendi. Foi que realmente tive que reler essa parte de novo, porque eu não entendi, porque aquele personagem, eu achei ele meio perdido na vida, assim, Muito porque perdido. ele é da outra história ainda. Lembra que tinha uma coisa que ele dava anterior, que é essa história do irmão da Kay, ela é muito estranha, porque ela é contada muito fragmentada, e tu vai se perdendo. Porque no primeiro volume, tem uma história que ele atira em alguém, lembra? Que ele tá Aham, lembra. disfarçado. E eu acho que é esse mesmo cara. Então, essa é realmente a história daqui, eu acho bem confusa. Aquele cara que tava disfarçado. Tinha um cara disfarçado no bar, não tinha? Que ele ficava Isso, muito esse olhando cara. assim e tal. É Caraca, esse eu cara. não lembrava disso. O Kai pode até nos ajudar, porque ele leu mais recentemente, o Kai leu mais recentemente o 1 a nos situar na história. Então, porque eu lembro dessa parte. Porque no primeiro volume foi algo bem. Foi outra parte aleatória. Eu acho que os meninos estavam chegando no bar, tava sem o Tetsu, porque ele tava no hospital, ou tava desaparecido, alguma coisa assim. E aí, ou era só o irmão da Kay que tava lá no bar, conversando com aquele amigo baixinho dele. E do nada tinha um cara assim de canto, meio olhando torto e tal, só que não Isso. falava o que ele ia fazer, o que era, e teve alguns que acharam estranho ali, olharam assim, tipo, ó, tem um cara aqui que não é normal não, hein? Costuma vir aqui não.
Mas foi muito bem solto, assim. Eu acho que a intenção do autor é deixar essa parte meio solta, porque é a única parte que tem alguma estrutura, é essa família, esse irmão da Kate tem alguma hierarquia, alguma coisa que nem o governo. Então, a gente nem sabe o que esses revolucionários querem, Ah, nada. A gente tá meio. Eles são meio perdidos, assim, por enquanto. eles revelaram muito pouco deles, né? Não sabe que organização que eles têm, de que forma eles estão organizados, o que eles fazem. A gente tem Exatamente. muito pouca informação sobre eles. Bem, gente, eu vou encaminhando agora para o final. Eu quero saber se vocês querem deixar uma consideração no final para esse volume 2. Eu acho que uma das coisas que eu posso trazer o próprio lá já mencionou. Dá para perceber nitidamente que o volume 2 é essa questão corrida, assim. É muita ação, é muito vai para lá, vem para cá. Os personagens a todo momento indo para algum lugar diferente, fazendo alguma coisa. Tem conversas, mas é tipo. Tem uma hora que eles chegam para aquele doutor maluco lá, e junto com, acho que, um gerente ali do exército, que eles estão discutindo, ver o que eles vão fazer, se eles vão atrás do Canedo ou não, o que eles vão fazer com o Tetsu. Mas depois disso não tem muito. Até tem alguns diálogos assim, mas não chega a ser nada muito extenso. Realmente são as próprias ações ali dos personagens. Eu gostei muito. Vou continuar lendo e eu quero muito, eu tô louco para saber o que o Akira vai fazer. Se eles vão contar a origem do Akira, do garotinho ali, ou se eles já vão direto para alguma ação, alguma atividade dele, porque o volume 2 deixou muito essa. E ao mesmo tempo foi corrido, só que tipo, chegou ali no final, era o Akira, putz, é agora, não, acabou, é isso aí. É isso. Léo, Agora eu pensei nas considerações. Cara, assim, eu achei o final muito maneiro, né? Aquela parte do Akira meio que seguindo o Tetsu à vontade. Pô, me impressionou, achei muito massa aquela arma, tipo, solar do espaço, sabe? Me ai, lembrou muito daquelas teorias de conspiração da década de 80, 90, que falava que tinha uma arma no espaço e tal, não sei o quê. E pô, a gente tem que saber se o Tetsu ficou vivo, né? Se ele não morreu, porque, pô, ele tava quase integrando ali, que ele tem um poder de regeneração, mas a la Wolverine, ou ele vai morrer de verdade. Será que o Akira vai virar um delinquente mirim e um traficante de droga mirim? Ia ser muito foda um dos seres mais incríveis virar um mascote de uma gangue de traficante. Ia ser ia ser muito engraçado. Acho um grande plot. Eu acho um plot incrível. Ia ser um plot incrível. Sim, Nossa, essa gangue dos palhaços é incrível. Ia ser muito foda. Então, gente, esse foi nosso episódio de hoje, onde a gente falou sobre o volume 2 de Akira, que é publicado pela JBC. A gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês comprarem o volume. Na semana que vem continuaremos nossa conversa sobre o volume 3 de Akira. Então era isso, muito obrigada por escutar e não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e escutar a gente sempre os domingos ao meio-dia no Spotify. Até mais, boa noite, valeu. Valeu, galera.